Está começando mais um podcast da Alternativa no ar. E você que está chegando agora, não se esqueça, se inscreva no canal da Alternativa e também sigam as redes sociais que estão aqui embaixo e compartilhem com seus amigos com a hashtag Alternativa no ar. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, ele que nasceu na comunidade Aliança em São Paulo, é presidente da Associação da Província de Toyama no Brasil, é presidente do Keirin, a Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil. Muito obrigado, Sr. Toshio Ishikawa, por ter aceitado o convite para estar junto com a gente aqui no podcast Alternativa no Ar. Muito obrigado pelo convite, tá? E espero poder contribuir para a Alternativa. Bom, Ishikawa-san, o senhor tem muita história, né? Hoje faz parte do Keirin, tem feito muitas frentes. E a gente aqui está num bate-papo hoje bem descontraído, né? Para a gente estar conhecendo também a pessoa, né, do senhor Ishikawa, né? Que todo mundo conhece Ishikawa-san, né? Nos eventos, né? Nos festivais do Japão, tanto à frente como no Toyama Kendinkai. Então eu queria saber, senhor, os seus pais vieram do Japão para trabalhar e fazer assentamento no Brasil, na comunidade Aliança, né? Eles comentavam com o senhor mais ou menos como é que foi a vinda deles para cá? Na verdade, eles nunca comentaram realmente a história da vinda deles. Tá? A comunidade da Aliança, né, nós somos 3 alianças. Tá? A terceira aliança é a comunidade denominada Bairro Toyama. Né? E após a guerra, na verdade, tornou-se bairro da terceira aliança porque não poderia ter o nome japonês numa comunidade. Ah, sim. E o bairro da Terceira Aliança, na verdade, houve um loteamento, né? E cada lote foram comercializados lá em Toyama. Então, os provincianos que migraram ao Brasil já vieram como proprietários de terra. Olha, é uma grande honra, né? Que já é uma coisa, um movimento bem diferente, né? Do que aqueles que vieram não tinha nem terra para ir. Eu lembro que minha avó comentava que nós somos diferentes. Nós viemos como imigrantes, mas proprietários de terra, e cada um comprou sua passagem, né, para vir ao Brasil. Não era benefício que o Estado de São Paulo, né, no início deram para trazer os imigrantes do Japão ao Brasil. Isso foi logo no início da imigração ou foi depois de alguns anos que começou a imigração japonesa? Na verdade, eles vieram em 1927. 27, né? São quase 20 anos após o início da imigração, né? Exatamente. Ah, entendi. Isso, né? E a história toda que eles contavam que no Brasil realmente tinha uma árvore que dava ouro. Ah, que é o café. Era o café. Então, eles comentam que era grande sonho, né, vir ao Brasil, fazer o seu dinheiro e retornar ao Japão. Sim. E naquela época, quando eles chegaram, também pelas fotos que a gente vê, né, na imigração, que fala assim, ó, esse aqui é a sua área, só que era mata virgem, né? Lá também era assim, não? Exatamente. Então, quem comandou a vinda foi meu avô. Ah, seu avô? E meu pai estava com seus 18 anos, né? Sim. E minha avó, acho que 39 anos, com 5 filhos, né? E eles vieram para cá, né? E eles vieram na segunda turma. Certo. A primeira turma era a turma pioneira para abrir a picada, né? Para fazer desbravaram mesmo, né? Desbravar. Então, meu avô com os seus filhos vieram, né, da segunda leva. Segunda leva. E, infelizmente, meu avô, né, faleceu logo depois. Veio em 1 ano e meio, ele acabou falecendo. Mas de alguma doença que ele adquiriu? Eu acho que seja maleta. Né? Maleta, né? Tá certo? Então ele deixou toda a família, né, na Mata Virgem. Caramba! Né? E os filhos eram tudo novos ainda? Então, meu pai estava com 18, né? 18. E minha tia caçula com seus 11 anos. Né? Nossa Senhora! E tinha 2 mulheres, né? E meu pai e o meu tio, que era seus 13 anos. Por aí. O seu pai era Chonan, que seria o filho homem mais velho, então ele teve que tomar à frente toda essa responsabilidade, né? Na verdade, ele tem que desmatar, né?
Caramba! É Mata Virgem. Sim, sim. E lá naquela região, eram árvores enormes, que tinha diâmetro aí de quase 1 metro, né? A gente já viu algumas fotos, né? Realmente é incrível, né? A gente imaginar hoje, né? Derrubar uma árvore daquele tamanho com equipamentos, né? Tudo braçais, né? Eu via um pedaço da mata sendo cortada, tá certo? Acho que tinha uns 7 anos, mais Sim. ou menos, né? E a gente queria subir, né? No tronco caído. A gente não conseguia Não subir. conseguia. Não Nossa, conseguia. Isso ele deitado, né? Deitado. De tão alto, né? Isso, então a gente tinha que ir lá na ponta da árvore para subir. Caramba. Era brincadeira de criança, né? E vocês eram em quantos irmãos? Então minha família é 10. 10 irmãos. 10 irmãos. Caramba. E o senhor começou logo cedo, né? Que na época, até essa questão de ter muitos filhos, né? Era também um dos motivos, assim, os filhos acabavam ajudando também os pais a trabalhar. Isso, então a tristeza é férias escolares. Né? Hoje em dia, férias escolares é hora da brincadeira, do passeio, visita a shoppings, né? Mas naquela época, férias escolares significava ir para a roça. Meu Deus. Né? Ir para a roça ajudar os pais. Não, essa é uma maneira de fazer a educação dos filhos. Né? Sim, com certeza. É isso. Então, tem que ter ir para a roça, aguentar aquele horário, né? Tá certo? E voltar. Então, e nessa foto aqui, ó, eu tentei identificar o senhor aqui. Onde está o senhor aqui nessa foto aqui? Eu estou, acho que do lado esquerdo aqui? É o mais alto? É esquerdo, mais alto. Essa senhora é a Batian? A avó? Minha avó. A sua avó? Isso. Então o senhor é o primeiro lado esquerdo do lado da sua avó, né? Isso. E dizem que eu era o neto mais querido da minha avó. Sim, sim. Então os irmãos tinham ciúme de mim. Mas nessa foto, é a sua mãe que está de véu? Não, é minha irmã. Ah, sua irmã. Minha irmã, a mais velha. Né? Certo. Casamento e a foto da família, né? Certo. No dia do casamento. Ah, que legal. E o senhor também, né, na época que vocês moravam lá, vocês usavam dentro de casa mais o idioma japonês ou português? Não, na verdade, a gente até os 7 anos, 8 anos, a gente usava só língua japonesa. Só língua japonesa. Então, quando a gente começava a ir para a escola, né, treinavam os filhos, assim, chegando na escola, você tem que falar bom dia, né? E aprender algumas palavras, tá? Algumas palavras. Sim. E tinha cartilha, era tipo assim, caminho suave, né? Uhum. A palavra assim, a pata nada, né? E era a linguagem, né, cognitiva através da figura. Certo. Pata tinha um P ali, tá certo? A faca um F, né? F, sim. Isso, então, a gente não sabia. E a gente fala gaidin, né? Aí. Tá certo? O único gaidin era o professor. Ah, ele não entendia o que a criançada estava falando. Uhum. Realmente ele não sabia. É o único estrangeiro, né? Falava em português, nós não entendíamos o professor, né? E no recreio, todos os alunos falando em japonês. Né? Sim. Bom, para quem não está nos assistindo, a palavra gaijin, na verdade, é uma palavra que a gente chama de estrangeiro, né? Na verdade, nós que chegamos, nós éramos estrangeiros, mas é costume até hoje, né? Quando a gente acaba comentando de uma pessoa que não tem a descendência japonesa, fala, o gaijin, mas na tradução ao pé da letra, né? Seria estrangeiro isso, né? Então, imagina um professor, né? Querer ensinar o português aos japoneses. Só falando, e dali todas as crianças só falavam em japonês. Isso, só em japonês. Então foi uma dificuldade bem grande no ensino, né? Isso, então, como é que era? Ensino forçado, tá certo? Caramba! Então, e tinha caligrafia, né? Hoje não se usa mais o caderno de caligrafia para melhoria da letra. Sim. E o professor, né? Então, até junho, que são 4 meses, praticamente a gente não falava nada. Caramba! E como é que era forçado? Era ditado. Nossa! Todo dia tinha ditado. Chamada oral, a leitura, tá certo? Aham. E ia forçando. Né? Mas nesse momento, quando o senhor, né, sobre essa cobrança de fazer uma apresentação oral, o senhor chegava assim a ficar em desespero? Qual que o senhor sentia na hora que eu chamava o senhor? Seu Toshio. Isso, terror era
pronunciar laranja, tá certo? Laranja. Esse é o teste terrível. Aí o senhor pronunciava como? O senhor lembra? Não, então, como é criança, tem uma facilidade enorme de aprendizado, sim, memorizar as palavras novas, tá certo? E tinha, geralmente, a reunião com os pais. Certo. Imagina, os pais também não falavam, né? E o professor tinha que transmitir, né, como que o filho, né, o filho estava aprendendo, tá? Mas gradativamente a gente vai aprendendo porque os irmãos, né, mais velhos já falavam português. Sim. Então em casa, na mesa, durante a refeição, era comum. Tinha a ala dos japoneses e a ala dos brasileiros. Os filhos já começavam a falar em português e os pais em japonês. Tá? E quando havia alguma comunicação entre o pai e o filho, a mãe, né, os filhos, aí que entrava o japonês. Certo. Então a gente tinha o japonês caseiro, né? Entendi. Na verdade, a gente fala caseiro, mas em Japão tem muito tipo dialeto provinciano. Sim, né? sim. Então era comum a gente usar o dialeto de Toyama. Toyama B. Sim. Né? E muitas vezes tinha muito pessoal do Nagano, né? Uhum. Família de Nagano. E muitas vezes não se entendiam. E a gente fala o dialeto e Nihongo, o pessoal fala Hogen, né? Hogen, isso. Mas ainda o senhor usa algum tipo de Hogen ainda? Não, na verdade a gente não usa mais, né? Isso se perdeu, né? Entendi. E no Japão também, na província, hoje os professores universitários fazem pesquisa específica do Hogen. Certo. E, inclusive, uma vez um professor universitário veio aqui e falou assim, você lembra dessa palavra assim? Eu lembrava o que minha avó, minha mãe falavam, né? Isso. Olha que legal. Interessante. E o senhor também, né, cresceu e depois o senhor saiu, né, dali Aliança e veio para São Paulo, né? Como que foi essa passagem de sair de casa e vir para São Paulo? Não, na verdade, eu fui talvez o primeiro filho de imigrante daquela comunidade a sair para o ginásio. Sim. Né? E a gente não tinha, para entrar no ginásio tinha o exame de admissão, não sei se lembram, né? Sim. E na cidade já tinha o curso de preparatório de admissão, no interior não tinha. E minha chance de sair era ir para a escola, né? E para ir para a escola tinha que ir para pensionato. Sim. E você veio pensionato aqui em São Paulo? Não, lá em Mirandópolis. Em Mirandópolis. Isso é um bairro rural, né? Certo. Aí, minha avó principalmente falava assim, se você passar nesse concurso, né, de admissão, pode ser que o pai, né, deixe você estudar. Certo. Eu fui lá prestar o exame. O único do interior, caipira, o pessoal do rural era caipira, né? Sim. Um matuto lá. E falando, você não vai ter chance nenhuma, você nem fez curso direito e se quer passar, enquanto que os alunos da cidade já fizeram 1 ano de cursinho preparatório. Sim. Né? Eu fiz, né? E era curso de exame de português, língua portuguesa. Sim. Se passar, aí tinha oral, exame oral, são dois testes, né? Se passar, continuar fazendo matemática, história, geografia. Certo. Tal. Aí, entre o exame escrito e oral, tinha alguns dias. Né? Caramba! E aquele desespero, né? Falei, eu não vou passar, porque os alunos que estavam lá na pensão, todos eles já tinham feito 1 ano de curso, e falaram que foi muito difícil. Tal. Eu falei, moleque do caipira, não tem chance nenhuma, né? Inclusive, a gente não tinha nem mala, tá certo? Era bornal mesmo, froski, né? Froski. Porque froski é o lenço, né? Aquele lenço que colocava, dava nó, né? Isso, nó para levar seus pertences, sim. Tá certo? E você vê a situação, né? Hoje todo mundo tem a malinha bonitinha. Sim, por isso, vocês estão em casa aí, né? Ouvindo essas histórias, você vê assim, como, né, que era difícil. E por acaso minha irmã estava fazendo curso de corte e costura, né? Para ser preparatório para o casamento, né? Sim. E eu morava lá na escola de corte e costura. Aí o ônibus saía às 2h30, 1h30 estava lá. Falei assim, irmã, eu vou embora. Eu com a minha mochila. Mochila não, aquele lenço embrulhado. Sim.
eu vou embora. Eu não tenho chance nenhuma, não tenho chance. Pô, eu sou matuto, né? Todo mundo já fez, achou difícil. Mas mesmo assim o senhor foi? Não, aí deu aquele desespero, né? Mas tinha essa chama senhora, moça, né? Taíco. Sim. Falei, não, espera, amanhã vai sair o resultado, espera até. E se não sair, aí você vai embora. Aí eu desespero, chorando lá, né? Tal. Eu voltei para a pensão, né? Passei um dia horroroso e no dia seguinte ia sair nota. Fui lá ver, tinha passado. Nossa Senhora. E passado bem, né? Aí tinha a parte oral. Certo. Né? Aí aquela confiança, né? Agora eu vou. E a parte oral era uma coisa que eu tinha habituado lá no grupo escolar, né? Tinha, eles chamavam, acho que era debate. Né? Então a professora promovia de vez em quando debate entre os alunos ali. Né? Cada um escolhia a pergunta, né, tal. E eu lembro também que no curso, né, eu quero surpreender o meu adversário. Eu fui pesquisar e não tem, em família japonesa, não tem livro em português, nada, mas eu encontrei um caderninho, né, e eu falei, vou fazer essa pergunta. Era o curare, né, curare, que os índios, né, diz que tinha a substância chamada curare, né, que usavam, né, tal. Aí eu decorei a pergunta e fui lá fazer a pergunta. Aí, ninguém sabia, nem sabia. Aí ela, a professora, falou assim, tá bom, ninguém sabe, se eu puder responder, eu também esqueci. Eu esqueci até, você lembra que até hoje. Mas a professora me elogiou por eu ter feito a pesquisa e ela explicou o que era. Sim, né? Poxa, que legal. Que legal. E a curare até hoje é usado, né, para anestesia dentária, tá? Então, e aí no oral eu saí bem, muito bem, né? Inclusive conseguia falar bem, porque aquele terror da laranja, a gente aprendeu a se defender bem. Né? E eu fui bem, eu passei, aí mudou a minha vida, né? Porque estando na cidade, falei assim, então é questão de você ter o desejo, né? Porque o curso de admissão também, eu fiz, acho que foi 3 meses, né? E eu aprendi muita coisa, na geografia, sistema planetário, uma coisa assim que até hoje eu lembro. Né? E depois desse curso de admissão que o senhor veio para São Paulo? Não, aí eu terminei o curso ginasial em Mirandópolis, não tinha colegial. Tá. Aí tinha que ir para Araçatuba, era uma outra cidade, né, outro desafio, né? E eu ouvia, falei, colegial em Araçatuba é muito difícil, muito difícil. Eu caipira, fui para Araçatuba. E já é colegial, né? Aí meu pai falou assim, olha, se você quiser continuar, você tem que ter alguma profissão, alguma habilidade, senão você não vai conseguir trabalho. Então eu fui fazer 2 cursos, o científico de manhã e o curso técnico de contabilidade à noite. Eu fui fazendo em paralelo. Né? Caramba! Aí no 3º colegial, eu tinha que fazer o tiro de guerra. Estava já nos 18 anos. E aí eu tinha que ter 3ª carga, né? Eu fazia o colegial, fazia à noite e tinha o tiro de guerra, começava às 5 da manhã. Certo. Naquela época era obrigatório? Obrigatório. 2 horas, todos os dias. Todos os dias. Aí meu pai falou assim, filho, você acha que você não vai aguentar? Eu falei, não, pai, pode deixar que eu vou fazer. Eu vou fazer os 3. Eu fui fazer os 3, né? E só que eu tinha que chegar, e o científico começava às 7 da manhã. Aí eu consegui chegar mais ou menos 7h30, 7h40, por aí, né? Mas os professores me ajudaram. E tinha uma professora de português, né? E eu chegava lá às 7h40, dá licença, entrava, né? Mas eu fui bem. Eu fiz bem o 3º colegial, eu fiz o curso técnico, né? E ainda eu terminei o tiro de guerra. Mas franzino, né? Muitas vezes é muito difícil, mas eu fui bem. Aí, quando terminei, aí meus pais falaram assim, se quiser fazer a faculdade, né, eu tinha que fazer um cursinho, né? Aí meu irmão falou assim, tá bom, eu pago a pensão. Né? E eu já estava em São Paulo e meu pai pagava
o cursinho, ângulo latino. Certo. Isso. Aí fui fazer, e tinha bolsa também. Né? E eu fui fazer, eu ia bem, né? Aí eu sei que tinha que ter entrevista. Eu fui muito sincero, né? Falei, meu pai tem sítio, isso, tem gado. Aí o dono do ângulo latino, ele achou, pô, esse é um filho de fazendeiro, né? Eu só ganhei um desconto de 20%. E meu amigo lá do colegial, ele conseguiu, acho que quase 80%. Então você não podia ter falado que tinha gado, né? E aprendi. Eu aprendi que você não pode ser tão sincero. Não ser sincero. São coisas que a gente vai aprendendo. Tá certo. E em São Paulo, né? Aí é o caipira, né? Tá certo? E é bairro da Liberdade. Quando a gente descia na rodoviária, tá certo? O taxista nem perguntava. Sim. Já levava direto para a Liberdade. E realmente a Liberdade era referência para todos aqueles que vinham do interior de São Paulo, do norte do Paraná, né? Todos eles. E o senhor também morou na Liberdade? Morei na pensão. Na Liberdade. Pensão. Isso. Né? Isso foi na década de? Eu fiz 1968. 68. Né? A Liberdade naquela época já tinha, né, bastante... não tinha loja, cinema, né? Não tinha Cinema Joia. Cine Joia. Tinha Cine Joia, não, mas tinha Cine Niterói. Niterói, sim. Não tinha o Radial Leste. Sim. Então, era um bom tempo. Poxa, que legal. E o senhor também, né, depois estudou, fez faculdade, né, e se formou em engenharia, né? E o senhor também trabalhou numa grande empresa, né, que o pessoal conhece, que é a NEC, né? E teve um cargo muito importante também de trabalho, né, lá dentro da NEC. Como é que o senhor chegou na NEC? Então, no último ano da faculdade, por acaso eu me formei no ITA, né? Olha que afinal eu estava tendo chance, né? E então eu tinha que mostrar o valor do investimento para os meus pais, né? Então, eu já tinha essa vontade de retribuir, né? Mostrar que eu tinha valor. A gente ouvia muito, naquela ocasião, era a época de pós-revolução, tem muitos que aventuraram nas guerrilhas, não sei o quê, os pais esperando que o filho formasse numa faculdade, aí vi que ele estava na política, né? Sim. Eu falei, eu não posso fazer isso, eu preciso mostrar o resultado, né? Então eu me formei em 5 anos, no último ano a empresa, a NEC, foi buscar, né, os Nikkeis lá da faculdade. Olha que legal. E eu me candidatei, falei, Nippon Electric Company, eu nunca ouvi falar. Realmente, eu nunca ouvi falar que a área de tecnologia, né, o Japão estava avançado. Eu nem sabia. Sim. E por acaso a NEC do Japão, eles conseguiram ganhar a primeira concorrência da Embratel. Olha que legal. Em concorrência internacional, com a participação de 13 empresas internacionais, e a NEC ganhou essa concorrência. E com isso ela abriu uma fábrica no Brasil. Né? E a primeira ideia era abrir a fábrica lá no Rio de Janeiro. Certo. Lá na Nova Iguaçu. E aquela baixada do Rio era uma baixada meio perigosa já naquela época. Então eles resolveram abrir a fábrica em Guarulhos, né? Acho que a maioria conhece onde era, na Dutra, né? Por que em São Paulo? Porque São Paulo tinha uma base de boas faculdades, tinha comunidade Nikkei, então eles achavam que era melhor fazer em São Paulo. E eu ouvi falar então Nippon Electric Company, né? E eu achei, que se ganhou uma concorrência internacional, né, deve ser uma boa empresa. Sim. Né? E depois, passado alguns anos, os japoneses perguntaram, Ichikawa, por que você entrou na NEC? Qual a razão? Eu falei que pagava mais. Eles foram lá com uma oferta de salário 10% maior. Tá? E eu falei, não, pelo menos eu vou ficar 3 anos. Né? É tipo o japonês, né? Falei assim, eu não vou lá e depois volto, aí fica muito ruim. Eu falei, eu vou ficar 3 anos. Acabei ficando 30. E o senhor foi como engenheiro, né? Como engenheiro. Tá. E essa época que o senhor trabalhou foi na mesma época que o senhor Renato Ishikawa também
foi presidente da NEC? Renato já veio um pouquinho mais tarde, né? Certo. Porque ele, naquela época, ele era funcionário da Ericsson, Ericsson do Brasil. Certo, né? certo. E depois que ele veio, ele era a área de finanças, né? Finanças. Isso. Agora, NEC, eu fiquei admirado pela NEC, por quê? Porque o Japão, pós-guerra, né, tinha que fazer a recuperação do país. Certo. Né? E eles tinham conceito empresarial era diferente, né? Inclusive a NEC tinha o Dr. Koji Kobayashi, Sim. né? E ele era respeitado mundialmente, né? Naquela época também tinha a Sony, né? O Morita, Sim. E tinha outros, né? E eu me apaixonei pela cultura japonesa, indústria japonesa, porque todos eles tinham uma filosofia, Certo. né? Que hoje a gente chama-se filosofia empresarial das empresas japonesas. Sim. Né? Cultura empresarial. Que né? hoje é adotada por vários, né? Por vários países. Todos, né? Isso. Então você vê lá a Yamaha, aí tem até a cultura, a Sony, tem aquele, a NEC tinha. Então todos eles têm. Então quando a gente promove o Festival do Japão, eu digo assim, a gente promove pela cultura em geral da cultura japonesa. Sim. E por que as indústrias japonesas? Né? Porque tem cultura empresarial. É uma cultura rica, né? Porque todos os produtos têm que trazer um bem ao usuário. É um benefício, sim. Né? Benefício. Então, o trabalho que eles estão gerando é para gerar riqueza para aqueles que compram o produto. Então, eu me apaixonei. Acabei ficando 30 anos. Olha que legal. E foi nessa época que o senhor também trabalhou, entrou na NEC, também o senhor também teve a oportunidade da primeira vez ir para o Japão, não foi? Fazer um estágio, é isso? Isso. Então, quando eu entrei na NEC, eu falava muito mal japonês. Uhum. Né? Eu conversava com a avó, a minha mãe, em japonês, mas é japonês caseiro. Caseiro. Né? Caseiro. E eu não falava, não tinha palavras técnicas em japonês. Né? Então, eu andava com um caderninho, né, e um dicionário em japonês e inglês, exatamente anotando. Depois de 3 anos, eu já falava bem. Era papagaio. O senhor ficou quanto tempo lá no Japão? Estágio era 3 meses. 3 meses. 3 meses, né, 3 meses. Mas uma coisa que eu aprendi muito, né, com os japoneses, todos eles tinham muita base de conhecimento. Certo. Né? E a NTT, a empresa do governo, sim. Eles que lideravam o setor. E todas as empresas tinham seu laboratório, seus pesquisadores, seus engenheiros, né? Então, era um conceito diferente, né? E eu, como estrangeiro, para eu poder assinar um projeto, eu tinha que mostrar competência. Sim. Conhecimento teórico e tal. Eu falei, mas eu quero. Depois de uns 8 anos, eu conseguia fazer o projeto. Né? Apesar de ter todo o conhecimento, você tem que mostrar competência. Sim. Né? Então, se você mostra competência, conhecimento, dedicação, tem todo o perfil de um japonês mais do que eles, aí você é respeitado. Então, eu consegui respeito, né? E realmente respeito pela dedicação, pelo esforço, perseverança, resiliência, né? Então, tudo isso, né? E essa base veio de onde? Veio da minha família, né? Do ensinamento dos pais, né? Gambaré, lutar, todas aquelas palavras faz sentido, né? Por quê? Porque se você faz isso e você demonstra competência, prova isso, os japoneses te respeitam. Isso também é muito importante até para os dias atuais, que hoje nós temos são milhares de brasileiros, né, que estão no Japão, que saem do Brasil à busca de um sonho, que passam por coisas parecidas que o senhor passou na época, mas um fator muito importante, né, que o senhor comenta é essa questão, né, de mostrar trabalho, né, mostrar o trabalho, tem que ter persistência e tem que ser até mais, né, tem que ser até melhor do que uma pessoa comum para você ganhar o respeito, como o senhor falou, né? Exatamente, isso mesmo. Né? Aí eles reconhecem. Exatamente. Né? Quer dizer, inclusive no Rio, né, o horário de trabalho era 5 horas da tarde. Né?
Eu, quando saí às 5h30, os japoneses falaram assim, já? Eu falei, mas meu horário é 5 horas, eu estou já 30 minutos a mais. Certo. Né? Então eles cobravam. Sim, Por que você não cobra do carioca? E por que está me cobrando? Porque eu tenho a face oriental? Né? Eu fico porque eu quero ficar e eu quero aprender, e por isso que eu estou. Não é só porque vocês ficam. Né? Então os japoneses cobram da gente, né? Só porque nós temos face oriental, eles acham que a gente tem que ter a mesma cultura deles, a mesma dedicação, o mesmo trabalho. Tá? Isso acontece também no Japão. Né? Sim. Se o Dekasegi está lá, ele vai considerar, ele é como se fosse japonês. Mas não adianta falar para eles que nós somos brasileiros, então eu sou diferente. Né? Então a gente tem que aprender a contemporizar. Né? Tem que contemporizar. Então eu aprendi como contemporizar isso. Né? Não adianta bater de frente, porque eles não vão entender. Certo? Agora, se você mostra dedicação, resiliência, competência e tal, ele vai respeitar. E respeito é uma coisa muito importante para a gente adquirir, né? E porque eu também respeito eles, porque eles são competentes. Sim, o país. Né? E tudo isso que o senhor aprendeu, né, nesses 3 meses no Japão, então o senhor trouxe, né, muito para o Brasil, né, esse aprendizado, conhecimento, essas vivências que o senhor teve em 3 meses, e até hoje, né, o senhor usa, né, tudo o que o senhor aprende lá da cultura japonesa, né? Eu fiquei 3 meses. Já no final de 3 meses, eu estava meio angustiado. Angustiado, bastante angustiado. Eu não entendia por quê. Né? E pensando bem, por que eu estou angustiado? Porque no Japão, você não tem sossego, né? Porque toda hora tem alguma cabeça passando nessa frente, tá certo? Não importa onde, na estação de trem, pior ainda, porque é aquela muvuca, né? Tá certo? Você está na rua, da mesma forma, corta a bicicleta, tal. Sim. Se você vai no parque de diversão, domingo à tarde, também é a mesma coisa. Então, você fica cansado, porque você não tem espaço, né, livre para você enxergar o horizonte, né, aquela paisagem livre de figuras. Isso cansa. E aqui no Brasil nós temos hábito de vai no parque, não tem muita gente. Sim. Tem tranquilidade. Isso era em qual região do Japão? Em Yokohama. Yokohama. Que é praticamente grande centro lá, Tóquio e Yokohama, né? Isso, né? Então, agora, tem uma coisa boa, porque horário é horário. Né? Então, e o hábito japonês se é 5 horas, 5 para 5 você tem que estar lá. Nunca depois. Depois é uma coisa que eles não aceitam, né? Sim, a disciplina, né? Disciplina. Então, o hábito japonês, você não pode dar prejuízo para ninguém. Né? Tanto é que a máscara, né? A máscara que eles usam, não é porque você não quer pegar vírus dos outros. Pelo contrário, você não quer transmitir. Então, esse conceito que é importante de você não prejudicar os outros. Né? Sempre se preocupando com o próximo, né? Isso foi um grande aprendizado nesses 3 meses, não só da tecnologia, mas dos hábitos japoneses, valores que eles carregam, né? E eu também tive vários cursos, né, sobre a diferença, né? Inclusive os estrangeiros franceses diziam assim, você tem que valorizar a diferença. Então, eu aprendi que no Japão é coletivo. Sim. Essa é a importância do coletivo, né? Não é individual. Nós somos bastante individualizados, tá? E lá é coletivo. Não adianta ter alguém mais, né? Isso eles não querem isso. Sim. Tá certo? Eu acho que isso é uma coisa... Eu também morei no Japão, e acho que a maioria dos brasileiros que voltam, né, aprende aquela coisa, tanto na linha de produção, ou mesmo no trabalho mais técnico, como o senhor falou, esse trabalho da coletividade, né, sempre se preocupar, você jogar um papel, né, você está jogando, mas você está deixando para alguém pegar. Né? Então, sempre essa preocupação com o próximo é muito legal. Né? Isso é uma diferença que nota, né? E uma coisa que... e eu, particularmente, né, trabalhando na empresa japonesa, sempre a questão da qualidade é muito importante. Sim, né? sim. E na época de 1970, né, a qualidade
a gente fala assim, era Xing Ling, né? A gente chama Xing Ling, naquela época era Xing Ling, produto japonês não tinha qualidade. Diziam que não tinham, né? Uhum. E os japoneses investiram muito na qualidade. Certo. Né? Com o professor americano e tal. E isso, por exemplo, depois de 30 anos, faz parte da minha, sim, da minha cultura. vida, da cultura. Né? Né? A qualidade é importante. Né? E se você está vendendo o produto, esse produto tem que gerar satisfação para quem está comprando, através de quê? Da qualidade, da segurança, tudo mais. Isso sim. É uma coisa importante. Então, quando a gente organiza algum evento, a gente tem essa preocupação da qualidade, gerar satisfação, né? Prazer, né? A família se divertir. Isso sim. É uma coisa... faz parte do meu sangue, né, já, né? A gente percebe muito esse trabalho que o senhor vem fazendo também no Festival do Japão, todas as atividades. E o senhor também, né, é presidente, né, do Toyama Ken Jinkai. E eu acredito que o senhor já foi várias vezes, né, para Toyama, conhece muito bem da história de Toyama Ken. E qual a dica assim, que o senhor daria, né, para uma pessoa que está indo fazer um turismo lá para Toyama? O que o senhor acha que ele poderia ir lá, porque para quem está indo para a primeira vez? Então, Toyama, eu quando era criança, né, meus pais não transmitiram muito sobre Toyama. Uhum. Por quê? Porque era pós-guerra. Certo. Tá? E Japão sofreu a guerra e eles perderam muito acharam que os filhos não teriam muita chance, né, em relação ao Japão. Certo. Então eles não transmitiram muito a cultura de Toyama, história de Toyama, dos parentes que estavam lá, né? Então, quando eu fui para Toyama pela primeira vez, eu conhecia muito pouco sobre a história da família. A gente ouviu falar da tia isso, tia aquilo, tal, mas realmente não fazia parte da educação dos pais, né, de transmissão desse conhecimento pós-guerra. Certo. Né? E a gente também não queria ser japonês. Por quê? Porque tinha um bullying aqui no país, né? Então, a gente eu nem comia sashimi, né? Ou sushi, falava, japonês come arroz enrolado. Né? Então tinha esse senso de que a gente quer comer arroz, feijão e farinha. Tá? Isso ficou na cultura da gente, né? Certo, certo. Agora, quando eu fui para o Toyama, né, eu ouvi falar tal, e Toyama é um estado pequeno. Estado pequeno, tem 1 milhão e 100 mil habitantes. É pequeno, né? Quase que Campinas tem muito mais do que isso. Né? Sim. Então, e são todos, né, é um estado pequeno, porém tem uma diferença muito grande, que tem 4 estações bem distintas. Tá? Uhum. Isso minha mãe falava na Toyama, né? Cada estação tem sua comida, sua esporte, cultura, tudo mais. Eu não acreditava muito, não. Mas eu sei que realmente é assim mesmo. Certo. Isso. E Toyama é uma província é bastante fria. Então, no inverno, você tem que se preparar. Igual Hokkaido, né? Sim, São 5, 6 meses de frio. Quem não se prepara não sobrevive. Não sobrevive, né? Tá certo? Senão vira a cigarra, tá certo? Ficar cantando, né? Sim. Não se preparou e morre, tá certo? Então, Toyama tem isso, né? Então, existe mais esse lado cultural de você se preparar para aquela estação que está chegando. Certo. Isso é uma coisa que faz parte da minha cultura também. Entendi. Tá? Isso é precaução, né? Sim. Ser preventivo, planejar. Agora, Toyama, hoje, né? Hoje, primeira vez que eu fui, eu gastei 7 horas de Tóquio até para chegar em Toyama. Caramba, isso de trem? De trem. Hoje, em 2 horas... Shinkansen? 10 minutos chega lá. Né? Então, mudou muito, né? Hoje é um estado que tem muitos turistas, né? Certo. Né? E eu, quando era criança, eu tinha, assim, eu não entendia por que o peixeiro, com o seu caminhonete, com aquela... com gelo, passava na minha família para vender o peixe. Certo. O meu pai, quando ia para a cidade, sempre trazia o peixe. Né?
enquanto que no vizinho não passava, que era o pessoal de Nagano, né? Uhum. Aí eu descobri que Itoiama, porque a base da Itoiama é peixe, e Nagano é serra, então é outra cultura, né? Outra alimentação, né? Itoiama hoje, né? E realmente os frutos do mar de Itoiama é espetacular, né? E como tem muita, no inverno, tem que ser comida quente, então tem muita comida quente, né? Tá certo. Comida quente. Então eu acho que todas as pessoas que vão para Itoiama trazem de volta assim aquela sabor do peixe, da comida. Sim, né? sim. A culinária da Itoiama, então, é uma culinária, como você falou, são bem distintos, né? Em cada estação tem ali alguns pratos típicos, né, de Itoiama, é isso? Isso. Agora, tem uma coisa também que o lado tinha um pouco negativo, eu roguei. Aquele dialeto que é o dialeto, né? Dialeto. Então, assim, se você for mais do interior, na área rural, você não vai entender. Ainda eles usam o dialeto no interior, até hoje? Usa bastante. Que legal. Isso. Então... Isso é bom, assim, o turista, né, que no caso nós, para Nikkei, né, que já falamos um pouco do japonês. Se for para Itoiama, para o interior, a gente vai ficar um pouquinho perdido, talvez. Perdido. Entendi. Isso, mas para a gente, para mim, eu curto bastante, porque sim. eles não mudam, né? Mudam. Mas acho que muitas províncias ainda, né, no interior, ainda preservam, algumas estão tentando, como você falou, estão tentando resgatar até dialetos que estão se perdendo, né? É isso. Então, todas as províncias usam. Isso é o comum, fato, né? Comum, né? Então, quem viajar pelo Japão, você vai se divertir pela linguagem que cada região usam, né? E lá em Itoiama, como é uma região muito fria, também neva, né? Então, eu acredito que tem muita estação de esqui também lá. Então, Itoiama tem, né? E minha mãe falava que quando era criança, né? Geralmente acumulava neve de 1 metro e pouco, sim. Tal. E na verdade isso não acontece mais. Interessante. O efeito estufa, então, diminuiu. Isso realmente, se acumular 60 centímetros, acho que é muito, né? Eu, quando a primeira vez que eu fui, né? Eu fui em várias épocas do ano, e aquele sonho de ver, né? Neve, né? Você fazer o corredorzinho e tal, mas não acontece mais isso. Poxa vida. Não. E como na época que eu trabalhava, eu não frequentava muito nem sake, né? O onsen. Sim. Mas, onsen, para quem não sabe, é termas, né? Termas, né? Isso. Aí, mas depois que eu me aposentei, eu estou curtindo onsen, né? Que legal. Curtindo sake, né? Peixe e tal. Tem que aproveitar. Afinal, o senhor vai com muita frequência para Itoiama? Eu fui muitas vezes. E eu tenho primos também, que mais ou menos da minha idade. Sim. Eu estava falando até voltando um pouquinho na nossa conversa da NEC, tem uma foto aqui. Essa foto aqui é do grupo de amigos da NEC que trabalharam com o senhor na época? Costumamos fazer encontros, né? Muitas vezes até anuais, que hoje a pandemia não permite isso, mas sempre há encontros. Que legal. Isso é legal. A amizade sempre manter, é sempre importante, né? Isso é uma coisa importante, né? E se rever os amigos daquela época e conta muitas histórias. Tá? Eu acho que nós estamos ficando velhos, né? E lembrando só os passados. Né? Verdade. Bom, Ishikawa-san, o senhor também, né, hoje, não só como presidente do Toyama Kendinkai, da província de Toyama, como também do Kenden, esse trabalho institucional, como é que o senhor começou, né, a trabalhar como voluntário, se dedicando a essas atividades? Eu morei, né, quase 6 anos no Rio de Janeiro, né, até filho carioca. E a empresa NEC, né, foi mais, acho que 1980, ela resolveu trazer todo o grupo para São Paulo. Então, nessa ocasião, quando eu vim para São Paulo, tinha uns amigos, né? Amigos do interior e tal, falaram, vem participar aqui dos jovens, né? Jovens da associação. Eu não tinha o que fazer, com a mudança, né? A gente sempre procurando algum convívio além da empresa. Sim.
E eu acabei participando, né, indo lá e tal. Aí o pessoal falou, vamos fazer um dokai. Então acabamos fazendo um dokai, eu fiz acho que uma ou duas vezes. Esse um dokai também trazia lembrança da minha infância, né, porque no interior, um dokai era um evento importante, né, da comunidade, né? E inclusive com aquela musiquinha, aquelas flâmulas, né? E naquela época tinha o Banco América do Sul, né? Que eles providenciavam aquela flâmula para todo mundo, né? Todos que faziam dokai colocavam um mastro grande no centro do campo, né? E puxava aquela, e o vento carregando fazia aquele barulho, né? E, Escalção, o senhor fala em Ondokai, que para quem não conhece, o Ondokai uma gincana, né? Praticamente uma gincana de crianças que é comemorado no Dia dos Meninos, é isso mesmo? Que tem aquela flama do Koinobori. Não, depende, né? No nosso caso, era o dia da comemoração, da fundação da comunidade, né? Ah, que legal, que legal. Isso, e então tinha brincadeiras, mas como tinha sessões, lá acho que tinha 9 sessões, né? Então computava os pontos, né, tal, só para animar. Entendi. Né? Então, como eu tinha essa lembrança da infância, então, quando a associação resolveu fazer a gincana, a gente falava, vamos fazer para nossas crianças, né, tal. Então, foi uma época bastante interessante, né, porque era para rememorar essa cultura, né, da comunidade. Tá? Então, esse foi o início assim, né, desse trabalho, foi através do jovem, desde jovem, então, participando dos Senencais, que é o grupo de jovens, né, e que o senhor foi alimentando, né, essa vontade de estar cada vez mais se dedicando à comunidade. Isso, então era uma maneira de você também dar oportunidade para os filhos participarem. Então, meus filhos, até hoje meus filhos falam assim, eu sou sócio da Associação Toyama desde criancinha, desde a época que eu usava fralda, né, porque realmente eu levava meus meninos, né, eu tenho 2 filhos, e eles brincavam lá na associação, né? Desde criancinha, né? Tá? Olha que legal. Ajudou? Não sei se ajudou, né? Mas eles têm essa lembrança, né? Com certeza. E o senhor é presidente, né, da associação da província de Toyama aqui no Brasil. E quais foram os maiores desafios que o senhor teve quando assumiu a gestão? A associação é associação, né? A dificuldade maior é contentar todos eles, é difícil de contentar, né? Porque tem gente que são amigos, então eles sempre batem a costa, parabéns, você é o maior. Outros que são do contra, ou não gostam, não comparecem, não ajudam, né? Isso é normal, isso acontece, né? Então, e muitas vezes você fala assim, por que estou participando da associação, né? Eu fui, como presidente da associação, eu tive a oportunidade de visitar o Toyama e recebido pelo governador. Olha que legal. O presidente da associação equivale a um embaixador, né? E o governador abre a sua agenda para receber. Olha que legal. O pessoal tem que entender isso, que a gente representa a província. Sim. Primeira vez que eu fui, eu lembro até hoje, né? Assim, eu fui orientado, né? Falou assim, você tem que falar isso. Acho que tinha 5 itens, né? 4, agradeço por isso, agradeço por aquilo, né? E a última coisa, você falar alguma coisa. Tá? Mas eu já tinha preparado assim, né? Porque na cultura da NEC eu já tinha absorvido. Né? Primeiro agradecer, depois você fala o que você quer. Sim. Né? Ou até pedir algum pedido, né? Mas quando entrei na sala do governador, estava câmera de TVs, jornalistas. É uma repercussão. Falei, mas será que eu sou tão importante? Né? E no dia seguinte, aliás, no mesmo dia, né? Meio-dia estava lá o SP Toyama. Olha só. E aparecendo minha entrevista, tudo. Né?
E no jornal, no dia seguinte, estava lá toda a reportagem. Aí que o senhor percebeu, assim, a importância, né, até da responsabilidade do cargo, né? Isso, exatamente, né? E eu lembro que aqui tinha um movimento, falava assim, quando você fala em associação Toyama Kindinkai do Brasil, os jovens não querem participar. Em associação Kindinkai, isso soa muito, muito velho. Entendi. Né? Inclusive, falava assim, vamos mudar o nome, né? Aí quando eu fui lá, nessa ocasião, tinha uma repórter correndo atrás de mim, queria entrevista. Aí pelas tantas, eu, coitado, né, eu vou dar uma entrevista. Aí à tarde, eu marquei a hora, falei, então vamos conversar. Aí ela publicava uma revista chamada Toyama Kindinkai. Eu falei, mas o que é isso aqui? Não, é que no mundo tem mais ou menos 60 e poucas Toyama Kindinkai. Aí tinha Toyama Kindinkai de Hokkaido, Toyama Kindinkai de Okinawa, olha, de Tóquio, né? Aí Toyama Kindinkai de Nova York, de Los Angeles, Argentina, Peru, Brasil, né? Sempre assim, Associação Toyama Kindinkai do, né? Então eu falei, do Brasil também não pode mudar, pô. Né? Porque são associações, né? Sim, sim. Onde tem dois, né, provincianos, tem associação. Tem associação. Então, nós aqui também temos que preservar, porque faz parte da comunidade, né? Eu falei, que bonito, né? Então, eu ostento com o maior orgulho, né, essa associação Toyama Kindinkai do Brasil. Poxa, que legal. E também em 2018, né, o senhor recebeu o diploma de reconhecimento do Cônsul-Geral do Japão. E como é que foi para o senhor ter sido escolhido, né, entre tantas pessoas aqui no Brasil? Então, em 2018 foi um ano muito especial, né? Nós estávamos programando esse festival, né? Sim. Aí depois veio o pessoal do Bunkyo, Aí. nós propondo realizarmos em conjunto a comemoração dos 110 anos da imigração japonesa ao Brasil, tá certo? Eu falei, não tem problema, vamos fazer. Só que tinha que ampliar mais um pavilhão lá, meio pavilhão, para fazer isso, né? E a gente já estava tocando também aquele projeto do maior mostruário de culinária, pratos de comida japonesa. Para entrar no Guinness Book, né? Guinness Book. Né? Que foi um movimento assim incrível, né? Foram quantos pratos no total? E acabamos fazendo mais de 600 pratos, né? Certo. Só que nós não conseguimos. Mas foi Mas por muito pouco, né? Muito pouco. É falta de gerenciamento e objetivo nosso, né? Eu também não. Aí o que aconteceu é que a princesa Mako, né, fez uma visita como representante da família imperial e ela fez questão de visitar o Guinness. Esse foi o pedido da família. Né, quando a gente estava preparando tal. Eles ficaram sabendo, né, dessa atividade. Exatamente. Que foi, inclusive, foi numa sala até separada, né? Porque tinha todo um preparo. Eu vi assim, acompanhei e vi as fotos também que eram assim vários pratos, todos tinham que estar tendo toda a receita, né? Tudo que tinha dentro. E ela foi lá. A gente aprendeu muito com aquilo lá, né, tal. E a gente fazendo tudo esse festival era enorme, né? Enorme. E fazendo também o Guinness. E aí, quando a gente recebe a representante da família imperial, tem um certo ritual, tem toda uma regrinha. Sim, sim. Mas ela fez questão de visitar, né? E como eu estava organizando todo o conjunto do festival do Guinness, então eu fui obrigado a ser cicerone também da princesa. Certo. Tá? E realmente é uma coisa memorável, inclusive minha foto está na publicação de um livro e também no meio da página ali, né? E realmente, depois do evento, eu fui para o Japão, né, tal. Aí meus amigos da NEC, né, ex-NEC, falando assim, poxa, eu vi você da TV do NHK, né? Sim. E nessa época o senhor já era presidente do Kenren? Não. Estava como do Toyama Ken, que também participou da organização do... Eu era o presidente da comissão. Da comissão. De organização do festival, né? Inclusive, eu tenho que parabenizá-lo, porque
eu estive presente na festa, né? Foi realmente aquela arena, foi uma coisa fantástica, né? Ver aquele, né, lotado, né? E a própria Princesa Marco, né? Ver aquelas apresentações, ela ficou bastante impressionada, né? E essa mobilização, né? Principalmente de ter juntado, né? Tanto a unir a comissão, né? Do 110 anos com o Festival do Japão e também esses feitos, né? Que foi o Guinness, né? Que muitas pessoas talvez não ficaram sabendo da complexidade, principalmente. Muito difícil, hein? A gente foi um tanto assim leviano, falou, vamos fazer, né, tal. Mas existe um certo ritual necessário e a gente não soube superar isso, né? Entendi. E inclusive por quê? Porque a gente devia ter aceito vinda de um especialista, certo, para como juiz lá de Tóquio, tá? Para vir isso, teria que pagar passagem de primeira classe, certo, hotel certo. De 5 estrelas, tal, e mais ou menos mais uns $15 mil, sim, né? Sim. E a gente acabou aceitando outra solução. Entendi. Né? E quem estava julgando era advogada, não comia muita comida japonesa, e tinha uma outra que era, não sei se era arquiteta, não gostava de comida japonesa. Vixe Maria, aí ficou mais difícil, né? Ficou mais um critério muito difícil, mais... Né? E quer dizer, que eliminaram o caldo, que não podia fazer parte do julgamento. Poxa. Erramos. Sim. E também, né? Também os chefes, né, não puderam dizer, não, você está errado. Depois eu fui discutir, falei, não, certo. O caldo da culinária japonesa, caldo é um elemento importante. Aí depois que a Thelma Shiraishi, né, Jun Sakamoto e mais esqueci, Kaneko, né, o chefe Kaneko lá que era da Kinoshita, deram uma palestra sobre dashi. Que é a importância do caldo, a importância do dashi. Pô, mas já tinha passado o Guinness. Mas e agora que vocês tiveram essa bagagem, o senhor acha que dá para arriscar de novo? Tentar o Guinness Book de novo? Muitos querem fazer, muitos querem, né? Mas eu ainda acho que vale a pena fazer. O que eu tenho dito para todos, né? É que os japoneses não sabem divulgar, defender o seu prato. Né? Certo. Isso eu falei também na ocasião, eu falei para o repórter, eu falei, vocês estão errados, vocês têm que estar errados, vocês têm que... Como é que vocês podem divulgar? Só porque vocês já receberam, né, o certificado dizendo que a culinária japonesa é o patrimônio imaterial da humanidade, não sei o quê, vocês estão satisfeitos? Eu acho que não é só isso. Vocês têm que aprender a divulgar. Sim, né? sim. Veja bem os franceses. Os franceses, culinária francesa, não é pelo ingrediente, é pela técnica. Sim, sim. É isso. E os japoneses estão falando de ingrediente. Aí nós apresentamos sashimi, né, de tilápia. Falou, não, isso não é ingrediente japonês. Tá? Aí o pessoal lá do Rio Doce, né, restaurante Rio Doce, sim, fizeram um prato bonito de sashimi de pirarucu. Pirarucu. Aí, pô, pior ainda. Falei, não, reprovado, né? Foi rejeitado assim de cara. Caramba. E via o quê? Via telefone, né? Via o Zap, que o chefe lá do Guinness, lá de Tóquio, falou, não, isso aí é rejeitado. Eu fiquei discutindo. Aí no final, eu acabei perdendo porque todos os pratos rejeitados não foram colocados no mostruário, certo, para serem saboreados pelos que a gente fez para todo mundo a comer isso, né? Então, como não tinha na foto, eles rejeitaram. Se eu tivesse deixado lá, porque ficou na geladeira, a gente perdeu isso, né? Poxa vida. Devia ter colocado lá. Inclusive, o sashimi de tilápia, eu cresci em Maringá e é um dos meus, eu falo que é um dos meus favoritos, né? Com um gengibre, né? Um shoyu que fica muito bom, né? Eu também aprendi muito, né? E me disseram assim, minha esposa falou assim, por que você não entra, né, com representação junto a uma câmara, né, de arbitragem? Eu acho que a gente teria ganho. Porém, como não apareceu na foto,
acabou ficando que não tinha na foto. Entendi. Aí ficou o ponto frágil, mas fiquei quase um mês discutindo. Falou, vocês estão errados, japonês, vocês estão errados, estão errados. E estão errados mesmo. Inclusive, fala assim, vocês têm que fazer, né, curso para os chefes que tem muito rodízio japonês. Sim. Não adianta falar que está ruim, vocês têm que aprender a ensinar. Certo. Tá certo? Porque no Japão, qualquer restaurante de culinária japonesa, não sei se conhece, tem um certificado lá. Sim, sim, sim. Tá certo? É como se fosse CREA ou CRM, né? Tem lá. E por que no Brasil não pode fazer isso? Alguém tem que emitir, que dar o curso e emitir. Até a Michelin agora é embaixadora, Sim. tá certo? Mas ela não consegue emitir o certificado. Aí a Alexandre, né, do Sake, Aí. eu falava assim, não, vocês têm que fazer isso. Inclusive, eu tenho falado para autoridades, né, do embaixador, eu tenho falado que precisa ser feito um movimento, né, para valorizar e padronizar, quer dizer, senão daqui a pouco a culinária japonesa vai ser esse que tem maionese no meio, tem frutas, abacate no meio, manga no meio. Aí eu falei assim, que horror, né? E o próprio, assim, o brasileiro mesmo, quando algumas pessoas falam assim, comida japonesa, ele só se remete ao sushi, sashimi, né? Como o senhor falou, foi apresentado 600 pratos, né? Olha a diversidade da nossa culinária, né? Japonesa, que aqui no Brasil muitas pessoas desconhecem, né? Agora, eu tenho uma lembrança muito assim fantástica que me comove muito, é que tem jovens, né? Jovens mesmo, de 20 e poucos anos, e elas reproduziram o prato que o Bachan fazia. Olha que e legal. apresentou no Guinness. Que legal. Né? E que maravilha de sabor. Resgatou, né? Resgatou. Então, quer dizer, que tem valor? Claro que tem valor, né? É isso que eu acho que essas organizações que a gente faz e tal, é exatamente esse de resgatar aquilo que vai se perder. Sim, sim. Né? Então, mas valeu. Eu acho que valeu como desafio, como lembrança, né? Não certificado, porque aquele certificado, se você não paga, com o tempo ela se perde, sabe? Certo. Você não pode divulgar. Sim, sim. Então, quanto a isso, eu não fico preocupado, não. É importante era que o jovem, né, pudesse resgatar aquilo que está se perdendo. Sim, né? sim, sim. E depois disso o senhor assumiu, né, então a presidência, né, do Keirin. Isso foi em 2020. 20. Foi logo depois, pouco antes da pandemia. Depois da pandemia. Depois da pandemia. Então, contando um pouquinho sobre o festival, eu comecei a organizar o simpósio. Simpósio, sim, sim. Teve o primeiro, o segundo, terceiro. E segundo simpósio foi feito num sábado. Sim. Né? Sexta-feira, 4 horas da tarde, né, o Bruno Covas tinha proibido de realizar porque era pandemia, não podia. Sim, sim. Mas legalmente não tinha essa proibição porque não tinha ferramenta para isso. Certo. E eu acabei realizando. Inclusive eu estava lá, participei também, foi maravilhoso. E acabou com, né? Sim. Foi o último evento pré-pandemia. Certo, certo. E depois foi a eleição da Keirin. E acabei assumindo. De lá para cá, durante 2 anos, não fiz nenhum evento presencial. Certo, certo. Só no passado, em dezembro, eu falei, vamos retomar. Aí fiz o Bonenkai. Bonenkai lá no Miyakendinkai, já fizemos com 90 e poucas pessoas. Certo, certo. Né? E não aconteceu nada, graças a Deus, né, tal. E durante 2 anos, praticamente, eu fiquei só na tela, né? Virtual, né? Inclusive, um desses eventos, né, que foi aí a live, né, do Festival do Japão, que eu também tive a oportunidade de participar. A gente queria até parabenizar, que foi realmente uma live fantástica, com uma audiência incrível. Né? E como é que foi essa experiência, esse projeto aí, que uma coisa totalmente nova, né, ir para o mundo virtual? Eu particularmente, eu sempre vivi no mundo da TV, né? Eu sou engenheiro eletrônico, né? Então a NEC sempre produziu produtos, né? Sistemas,
da área de TV, NHK e tal. Então, a NEC sempre trabalhou, né? Então eu conhecia praticamente quase todos os estúdios de TV, né? Então eu particularmente conheci. Então esse mundo de faz de conta, né? Aqueles VTs enormes, ilha de edição, coisas, né? Hoje você faz, né? O que nós estamos fazendo aqui antigamente tinha equipamentos, né? Monstruosos, né? Exatamente, a estrutura era muito maior, né? Maior. E hoje a gente produz essa parte de vídeo, né? Essa mudança muito significativa. E já está mudando de TV para podcast. Sim. Né? E vai ficar, quer dizer, que eu imagino que todo mundo vai poder produzir isso em família e tal, né? E criar seu mundo, né? Isso que eu acho fantástico. Então eu gosto muito dessa... Você já está familiarizado já, né, com essa... Sim, então quando fizemos a live, né, a gente queria fazer uma live um pouco diferente do tradicional. Certo. E também a gente não pode ficar repetindo muito. Sim. Né? Só fizemos uma, né? E obrigado porque, olha, todos participaram, né? Você participou no final ali, foi o fechamento ao vivo, né? Sim, nós foi fizemos fantástico. ao vivo, né? Então foi muito bom. Aí em 2021 a gente não fez, né? Nós não fizemos nada. Falei, precisou fazer alguma coisa. Então nós tivemos a oportunidade de participar de 2 projetos, né? Uma da JICA, certo. JICA que era um apoio, né, para as comunidades e entidades e indústrias que estão lá fora, né, no caso do Brasil, e também do Ministério de Negócios Estrangeiros do Japão. Ah, que legal. E a gente chama de Gaimusho, né? Ai. E nós também apresentamos um projeto, né? Certo. Porque tinha o risco de a gente não poder viabilizar mais o projeto, né? Festival do Japão, inclusive deste ano. Sim. Tinha o risco de não ocorrer. Certo. Aí nós participamos do JICA, e eles aprovaram o projeto. Também projeto assim, sonho, né? A gente nem tinha uma ideia, claro, do que a gente poderia fazer. Certo. E acabamos comprando equipamentos semelhantes que está aqui. Fizemos um mini estúdio. Nós gravamos 4 episódios, né? E divulgamos, tá? E tivemos uma audiência fantástica, tá? Agora, qual é a diferença, né? É o mecanismo de divulgação. Sim. E como chegar até os prováveis, né, interessados, tá? É o marketing digital. Certo. É ferramenta... Hoje as redes sociais, né, estão muito fortes, muito ativas, né? Isso. Então é uma mudança muito significativa, né, esse de marketing digital. E a gente paga alguma coisa, a gente faz impulsionadores. Sim. Impulsionadores onde tiver, no mundo inteiro, né? E a gente consegue chegar, né? Então foi uma experiência fantástica. Em relação do negócio estrangeiros, nós criamos mecanismos para retomada de eventos, né? Porque evento está tudo parado, tal. E de que forma que a gente poderia desenvolver isso, né? Mostrando que você tomando cuidados, você consegue produzir, participar, né, divulgar. Com certeza. E nosso objetivo era criar um site que tivesse todos os conhecimentos depositados, né, para que pudessem ser utilizados por entidade da comunidade, não importa onde que esteja. E fizemos, nesse conjunto, fizemos também um simpósio. Seria o 3º simpósio. Certo. O 3º não foi eu que dei o nome, não, tá? Aí nós fizemos esse 3º simpósio, onde juntamos experiências passadas, né? Por exemplo, convidei o pessoal lá da Anisa, né? Sim. Falei, vocês estão fazendo muitos lives e tal. Falei, conta um pouquinho como é que vocês estão conseguindo manter a atividade durante esses 2 anos. Né? Certo. E também tiveram a experiência do pessoal que foi primeira retomada, o pessoal de Marília. Certo. Né? Que também parece que todo mundo estava com vontade de sair, né? Que foi em novembro
de 2021, né? Foi Isso, o evento que eles fizeram. Inclusive, eu estava lá também participando. Lá. Isso, então foi o primeiro evento, né? E depois teve também a Fórmula 1 de São Paulo também, que foi o grande evento, né? Pós naquele que foi como se fosse tivesse liberado. E nós trouxemos essas experiências a apresentar no simpósio. Sim, tá? Além disso, nós trouxemos também os profissionais, né? Infectologistas, médicos, né? Pessoal do Hospital Santa Cruz, o pessoal do NIPO brasileiro, pessoal do Estado, né? E foi interessante, né, essa conversa inclusive, o médico que falou assim, ó, por que nós usamos máscara e como é que os japoneses usam? Essa história de que os japoneses usam máscara para não transmitir. Exatamente, os brasileiros é o contrário. Para não pegar. Isso. Então são coisas assim que ele contou, né? E esse material que está no site até hoje, está lá. Ah, tá. Então, para quem quiser aí saber mais, né, é só seguir aqui as redes sociais aqui tá nas redes sociais do Festival do Japão. Específico, né? Específico. Tá lá no www.kenden.org.br/retomada de eventos. Ah, que legal. Então lá está todo o conjunto de documentações, mais a gravação do simpósio. Tá. E eu acho que é cansativo, né? Mas tem muita informação, né? Isso. E agora a gente entrando no assunto também, né, de eventos, esse ano, né, se correr tudo certo, né, depois de 2 anos sem o Festival do Japão presencial, esse ano teremos o Festival do Japão, né? E qual está sendo os maiores desafios agora pós-pandemia para vocês do Kenden estar realizando o Festival do Japão? Bom, quando a gente organiza o Festival do Japão, a gente sabe que nós temos resultado de pesquisa, né, feita na ocasião, e demonstra que mais ou menos uns 80% das pessoas, né, já vieram ao festival, né, segunda, terceira vez, né? Então são pessoas que já conhecem o festival. Certo. Então toda vez que esse pessoal chega de novo, ele fala assim, qual é a novidade? Porque o resto ele já conhece, né? Certo. Então quem organiza tem essa preocupação de sempre criar algo novo, né? E esse é o maior desafio, né? Outra coisa é que o festival presencial está limitado ao pavilhão do São Paulo Expo. Certo. Tá? Então, a gente quer criar alguma coisa que rompa a fronteira geográfica. Certo. Tá? Não é só aquelas pessoas que vêm. De que forma? Então, fala assim, vamos criar virtual. Ah, legal. Festival do Japão virtual. Tá? E nós estamos preparando esse virtual como uma experiência, um piloto, né? Vai ser um evento híbrido, né? Híbrido, exatamente. Isso, que híbrido. Tanto presencial para quem está, mas para quem está fora, porque justamente por causa das lives, né? As lives deu essa oportunidade de que tem lá no Japão acompanhar o que está acontecendo. Isso. Então, nossa ideia é criar, né, um piloto para ver como é que vai ficar, tal. E nós estamos já com ideia, nós vamos fazer, legal. Inclusive vamos fazer um mini estúdio lá. Oh, legal, legal. Inclusive, eu gostaria que você também estivesse lá, participe lá, né? Com certeza, estaremos lá. Então, a ideia é piloto, né? Então, vamos ver como é que nós vamos poder realizar isso, tá? E como patrocinador, né? Esse ano nós temos uma dificuldade maior em relação a patrocínios, por quê? Porque o Japão, a matriz, né, tem certa orientação, diz que, olha, ainda em relação participação em grandes eventos é um pouco prematuro. Certo. Então, muitas vezes eles não estão, assim, liberando, falando assim, participe. Então, as empresas japonesas estão com certo receio. Certo. Né? E, então, eu acho que a captação de patrocínio esse ano acho que não vai ser tão forte, né? Entendi. E, por outro lado, todos os patrocinadores querem ter visibilidade, que sua marca rompa a fronteira do São Paulo Expo. Certo. Então, é isso que nós vamos tentar fazer. Então, esses são os maiores desafios, né? Ter que mesclar, né, o evento presencial com o híbrido, também atender os
patrocinadores, né, que são muito importantes para o evento. Isso. Tá? E, ao mesmo tempo, esse déficit, né, que o senhor falou, financeiro, né, que vai ter. E assim, o que o público, né, além dessa parte virtual, vai ter alguma novidade, assim, alguma coisa em relação à praça de alimentação? Praça da alimentação, né, a gente quer manter como sempre foi, certo, né, que todas as províncias coloquem o seu melhor na sua culinária regional, tá, e que a gente possa atender com velocidade adequada, né, certo, os pedidos. Certo. E, por outro lado, a gente já sabe que a tecnologia do celular, isso aí vai ser normal, tá certo? Tanto no compra de ingressos via celular, né, compra de culinária lá também via celular. Então, a gente está tentando equilibrar, né, essa demanda e com outra demanda que o Dite Albate não vai poder fazer isso, né? Tá certo? Sim. Bom, então o público para esse ano então pode esperar essa tecnologia, né, que vai ajudar até nos pedidos, em agilizar os pedidos na praça de alimentação. Isso, né? Existe uma preocupação muito grande porque a faixa etária, né, dos participantes do festival, sim, vai desde seus 12 anos, né, 12 anos até 80 anos, né? E conhecimento de tecnologia varia muito, né? Sim. E a gente tem que fazer para poder contemporizar para todo mundo, todos. Tá, né? Certo. Existe uma sexta-feira que é o dia que tem menos público, né? Então é o dia que aqueles que queiram apreciar a culinária japonesa, regional, talvez da sua província, é o dia que eu recomendo que esteja lá, porque eu acho que é mais tranquilo, tem muito mais facilidade de acessar, né? Agora, sábado e domingo, eu acho que vai ser muito difícil, né? Inclusive, para quem vai pela primeira vez, é muito interessante que a pessoa fica totalmente perdida qual comida ele vai comer, que é uma variedade tão grande, né, que de cada província tem um prato especial, né, e isso é uma coisa muito positiva, né, porque ele quer ir na sexta, depois quer ir no sábado, porque ele quer ir no domingo, ele já fica para almoço, para janta e acaba fazendo mais de uma refeição. Né? Então, a gente sabe que comida japonesa se come com os olhos também. Sim. Certo? Então, a gente tem feito aquele projeto de banner com fotografias bonitas, certo, né, que possa mostrar realmente aquela culinária como é que é, tá certo? Então, quem está chegando vê a foto, né, que é comum no Japão, que tem aquele de cera, né? Aqueles displays em que você olha, você já, né? A gente vai chegar um dia lá, tá certo? Mas a ideia é essa, né, mostrar como é que é, inclusive os preços para facilitar a escolha. Inclusive no 2019 nós já tínhamos feito que os atendentes, né, já chegar com menu, com fotografia, certo, tal, com uma pequena explicação que facilite a escolha, a decisão, tá certo? E também preço adequado. A ideia é preços equilibrados de tal forma que a pessoa possa comer em 2, 3, 4 lugares. Sim, essa é a sim. ideia, né? Ah, que legal. Não é a ideia de falar, eu quero ganhar tudo. Não, sim, eu acho que não. Eu particularmente não participo dessa ideia, porque em 2018 eu tive a oportunidade, né, de ir para o Nihon com um grupo de organizadores de festivais do Japão. Sim. A convite do Gaimusho. Gaimusho. Isso. E esse projeto tinha o objetivo de mostrar como que o Japão está se organizando, como estão fazendo a recuperação e a manutenção de festivais do Japão das províncias. Tá? Olha, porque eles estão diminuindo a população, tá certo? Diminuindo os jovens, aqueles que organizam. Então, eles estão preocupados em como que eles poderiam manter. Tá? Então, eles tiveram várias ideias. O visitante pode fazer tipo homestay, e vai lá e ajuda. Tá? Visitante, hein? Olha que legal. É isso. Então, uma ideia, eu achei ideia interessante, né? Incrível. Então, essa parceria entre visitante, que participa, não precisa ir no hotel, fica lá no homestay, né? E também ajuda lá para carregar
carregar ou empurrar, né? Esqueci o nome do Yagura. Yagura, isso, né? Yagura, que é aquele, é como se fosse é um pequeno templo, né? Carrinho, templo, né? Que o pessoal carrega nas costas, né? Isso. Então, eu senti que no Japão tem muitas organizações estão preocupadas em como preservar, né, e fomentar esse movimento de manutenção de festivais, né? E o festival não é para eu quero ganhar, não é esse o objetivo, muito financeiro, né? Aí diz que eu perguntei qual é o tempo de espera. Ele comentou que é mais ou menos 40 minutos. 40 minutos? Não é muito, não. Eu falei, caramba. Não é muito, 40 minutos? Ah, não. Todos eles colocam um telão de TV, né, e fazendo divulgação das belezas turísticas da sua província. Isso, e estimular que eles um dia visitem. Certo. Né, visitem essa cidade. Olha que legal. Que legal, a ideia é muito legal. Sim. Eu falei, um dia eu vou fazer no Festival do Japão. Todas as barracas de comida, tudo para mim vai ter um display ali, né? Uma TV mostrando aí os pontos turísticos do Japão. E Japão, ou a maneira de fazer aquela culinária que está fazendo. Tal. Certo. Então, são ideias, né? Ideias interessantes que eu acho que diferencia, né, o Festival do Japão dos demais. Tal. Eu acho muito legal que... assim, ouvindo esse depoimento do senhor, a gente vê que realmente o próprio governo japonês, ele está dando mais atenção à própria comunidade Nikkei aqui no Brasil, que acho que é a maior comunidade Nikkei fora do Japão, e que acredito que também seja a comunidade que faz mais festivais, né, da cultura japonesa fora do Japão, né? Então eles estão tendo essa preocupação que é muito legal, né? E no nosso caso, por exemplo, festival, Aurélio Nomura, né, que é o município, né, Aurélio, o Jorge Rato, o Goulart, sempre está ajudando, né? Por quê? Porque é um evento da cidade de São Paulo. Certo. Quer dizer, a gente fala da comunidade, dos Nikkeis e tal, mas na verdade é evento da cidade. Com certeza. Né? Evento da cidade, né? E nós temos aqui também, né, Ishikawa-san, a nossa editora-chefe da revista Alternativa lá do Japão, a Tássia Ohata, que mandou uma pergunta aqui para o senhor. Vamos ouvir. Hoje já temos a 6ª geração de descendentes de japoneses no Brasil. Qual é o desafio que as associações têm em manter os valores e as tradições entre as novas gerações? E o que pode ser feito para despertar o orgulho desses jovens de ser Nikkei? É uma pergunta difícil, né? Porque eu acho que o mais importante de tudo isso são os valores, né, deixados pelos nossos antepassados, né? Eu também carrego bastante isso, né? Não é só honestidade, essas coisas não, tá? Resiliência é um deles. Você fazer o seu melhor em benefício dos outros. Então, transmitir isso para os jovens, né? Por isso que você tem que participar da associação. Eu acho que esse de obrigatoriedade, eu acho que não funciona. Certo. O que funciona é que sentir que aquele valor é bom para todos, para ele, né? E gera um orgulho, sabe? Eu acho que eu pelo menos eu sou movido muito mais, né, pelo orgulho, né? Eu quero deixar alguma coisa de valor, né? E meus filhos dizem, pai, por que você faz esse serviço de voluntário? E realmente, né, você passa um ano sem ganhar nada e querer fazer. Não, mas é valor. Sim. É valor. Né? Isso do Guinness, por exemplo, sobrou, né, que satisfação, nós realizamos. Eu acho que a única comunidade no Brasil que tem esse valor, esse evento, né, igual um festival, veja, somos nós. Os Nikkeis, pô. Sim. Tá certo? E hoje, 60% dos que participam, que curtem esse evento, não são Nikkeis. Né? As autoridades estão dizendo assim, no Brasil tem 2 milhões de Nikkeis. Eu já não falo isso. Nós temos 6 milhões de brasileiros que gostam
da cultura japonesa, Sim. do esporte Eu japonês. acho que muito mais que isso, viu? 6 milhões está sendo modesto, porque hoje, tanto a culinária, né? Culinária japonesa, como a cultura, né? Pop japonesa, os animes, os desenhos, né? É apreciado por muita gente que não tem essa descendência, né? Então, o valor de 110 anos, né, da comunidade japonesa, esse valor está na mão de 6, ou seja, já está falando aumentando mais. Não, com certeza. Hoje o Brasil são quase 180 milhões, mais ou menos, de população, né? Eu acredito que é muito mais que isso, viu? Não é? Eu tenho dito, desde que não seja, né, um jogo de final de futebol entre o Brasil e o Japão, né, os brasileiros vão torcer para o Japão. Com certeza. A gente tem simpatia. Então, esse é o valor. Então, muitas vezes, as províncias estão dizendo assim, já estão na 4ª, 5ª geração, então não precisa mais do nosso apoio. As províncias, né? Sim. Eles entendem assim, porque o problema é orçamentário, essas coisas. E eu já não penso assim. Ao contrário até, né? Se tem, como você está falando, já mais de 6 milhões de brasileiros que gostam dessa cultura japonesa, esse valor já deixado, né? Então, nós temos que batalhar. O Japão também tem que... É o único país no mundo que tem essa quantidade de cidadãos. Sim. Né? Então, merece um certo apoio, certo, né, respeito, certa... É isso que eu penso. Então, essa pergunta, né, na minha visão, nós temos que valorizar esse pessoal. Né? Por isso que o Festival de São Paulo... A gente está realizando não para Nikkeis, não. Sim, para toda a comunidade, né? Toda a comunidade. Sim. Eu quero que todos, né? Falem assim, pô, que legal, vai ter festival, vamos lá. Isso a gente percebe, como eu também participo canto, né, em muitos eventos no Brasil todo, realmente a grande maioria do público não é os descendentes, né, japoneses, não são os Nikkeis, porque a maioria dos Nikkeis, na verdade, estão tudo nas barracas trabalhando, organizando, e o público maior realmente é aquele público que gosta, quer ir lá conhecer mais da cultura, né, da alimentação. E eu parabenizo até o senhor, assim, a questão dos jovens, porque você falou assim, já é difícil, mas eu percebo muito na gestão do senhor, também já desde a época quando o senhor foi responsável da realização dos 110 anos, que o senhor envolve muitos jovens, né? Tanto que na live que teve, o senhor falou assim, é os jovens que vão organizar, né? E foi criado até o Seinen, o grupo de jovens, né? Dentro do Kenren, que é uma novidade até, que juntou jovens de várias províncias, né? De vários Kenjinkais, né? De várias associações de províncias dentro do Kenren, não é isso? Isso. Esse podcast, por exemplo, né? Sim. Podcast é basicamente os jovens que estão... gerando, produzindo, tá? E esse Festival do Japão virtual, os jovens que estão organizando. Sim, né? sim. E qual o conteúdo? Né? O conteúdo, lógico, que está relacionado com a cultura japonesa, tá? Porém, hoje, né, a gente sabe que a parte de games, né, tem jogadores profissionais de games. E o Japão, com certeza, é um gerador dessa tecnologia. Nós temos também mangá, né? Inclusive Maurício de Souza é um deles, um expoente aqui no Brasil. Sim. Que hoje divulgando muito bem a Turma da Mônica lá no Japão. Isso. E ele tem muita boa vontade de estar participando em todos os eventos. Olha, né? que legal. Então, e não só isso, mas tem cosplay, né? Então, tudo isso aí a gente quer colocar de alguma maneira virtualmente, certo, para que os jovens também se aproximem do evento físico, né? Presencial, né? Ou seja, daqui a pouco uma parte vai ser presencial, outra parte vai ser virtual, né? E nós vamos satisfazer esses 8 milhões de brasileiros que com estão certeza. aí. Essa é a ideia, né? Escassa, o senhor tem toda uma trajetória muito linda, muito bonita, né? Tanto da parte empresarial, da parte institucional. E eu queria saber também do senhor, assim, o que o senhor faz nas horas vagas? Não, na verdade, eu sempre gostei de praticar esporte, né?
Por isso que eu acho que todos, né, todos os pais coloquem os seus filhos, enquanto criança, para praticar esporte. E o senhor pratica algum esporte? Eu jogo beisebol ainda. Ah, beisebol. Beisebol. Ah, inclusive tem uma foto aqui da turma do beisebol, que a senhora faz parte de qual time? De Copercotia. Copercotia. São os idosos aposentados. A gente vai domingo e terça-feira, né? Nós treinamos e ninguém é tão celibatário e sério assim, então sempre tem a hora do almoço, né? Alguém Sim. vai fazer alguma mistura, alguma bebida, né? E certo. A gente se diverte, viu? E também tem uma foto aqui que a gente tem aqui, que é uma foto aqui de uns bois aqui, que eu vi aqui. O senhor também trabalha na área de agropecuária? Minha origem, né, de infância é fazenda, né? Sim, sim. Fazenda. Então eu tenho esse... aliás, no fundo, eu achei que depois de aposentado, eu vou sair um pouquinho da área de tecnologia, de ciência, informática, informações e tal, e fazer algo novo, né? Então eu fiz muitas horas de estudo na Exalc. Uhum. Na Exalc, né? Exalc é? Escola de Agronomia, Luiz Queiroz, né? Ah, sim, sim. E interessante que lá também eles são muito sérios. Desculpe aqui de novo, 1 hora de aula é 1 hora de aula, né? E são fantásticos. E o Brasil hoje, né, tem o nível que tem, é graças a esse pessoal. Olha que legal. Né? Inclusive a ministra, que é a Tereza, ela é também agrônoma, e com certeza saiu de lá também. Né? O Paulinelli, né, Rodrigues. Né? Sim, sim, né? sim. Todos eles são de pessoal da Exalc. E o senhor também é muito ligado também à família, né? Sei que o senhor tem até 2 netinhas, né? São 2 netinhas? Uma está na foto do folder, né? Do folder. Do folder do Festival do Japão? Aquela lá é a neta do senhor? É a neta. Fala assim, você vê nepotismo. Acho que talvez seja, mas... Não, é dar mais vida, né? Vida ao folder. Falei. Que legal. E Ishikawa-san, inclusive, nós temos aqui uma mensagem aqui para o senhor que mandaram para a gente aqui. Vamos ver? Vovô Toshi, eu te amo. O que vocês conseguiram? Olha os olhos. Quando fala de família, neta, o senhor já... São 2 netinhas, nossa. Que legal. E vieram já com esforço, né? Uhum. Ainda bem que a tecnologia médica, né, de reprodução avançou, né? Senão não teria essa oportunidade. E o senhor é muito apegado a ela? Não, inclusive a minha nora já decidiu que ia ter uma filha só, né? Aham. Aí numa das conversas, né, falou assim, o dia que os pais não estiverem, dura o seu, né? Se não tem nenhum irmão e irmã, aí ela resolveu ter a segunda. Olha que legal. E rapidinho a segunda. A segunda que está no folder, né? E aí, mas eu tenho outro filho que tem mais um neto. Tá. O outro filho tá aqui no Brasil? Não, tá fora? Agora está em Barcelona. Barcelona. Todos eles queriam ir para fora, né? Eu falei, não, peraí. Então, com as duas o senhor encontra, né, com frequência? Com frequência. De tchan, né? Ela chamou o senhor de tchan, vovô, falou vovô, né? Vô. Avô. Vô Toshio. Vô Toshio. E que tinha outro vô, né? Sim. Então, mas é uma fase boa. É gostoso curtir, né? Família. Eu até acho que meu serviço voluntário impede um pouquinho, né? Mas eu também, assim, admiro muito nesse trabalho que o senhor tem feito, né? Em prol da comunidade. Eu imagino, justamente como o senhor falou, nesse sacrifício, né? Que o senhor acaba até se fazendo, né? De deixar de passar momentos, né? Com a sua família, com suas netas, né? E aí a gente foi atrás, né? Meio de escondidinho, sem o senhor saber, né? De mandar essa mensagem aqui para o senhor. Espero que o senhor tenha gostado. Isso é bom. Muito obrigado. Muito obrigado.
Bom, Ishikawa-san, a gente já está quase chegando ao final aqui do programa. E eu queria saber do senhor, assim, quais são os objetivos e metas do senhor daqui para frente? Viver bem, né? Viver bem. Porque todos se preocupam muito, né? Vida além da vida. Não sei se vida além da vida, acho que não é muita coisa. Mas depois da vida, o que acontece? Sim. Eu particularmente, né, inclusive, eu tenho conversado com meus filhos, né, eu não quero deixar briga para depois. A maioria deixa a herança, achou que deixou bonito. E depois só briga, né? Sim, Na sim. partilha. Certo. E também depois, hábito japonês, tem aquele Butsudan, né? Hai. Não é isso? Butsudan. Butsudan que é aquele, tipo, como fosse um... Oratório, né? Uma hora de fazer a oratória, né? Como fosse um mini templo, né? Isso, né? Aquilo também, hoje em dia, não cabe mais num apartamento e tal. Uhum. E depois também criar a obrigação, né, de fazer visita. No Japão, há 3 anos atrás, né, num jantar com os amigos, eu estava comentando que eu estava com a minha esposa, meu filho, né, o segundo filho, né, Hai. e fazendo a visita à terra dos avós dele, né? Tem o avô do lado do Fukushima e o lado do Toyama, né? E fazendo roteiro de visita aos Ohakari, né? Os túmulos dos antepassados. Aí um deles falou assim: Ichikawa-san, no Japão não existe o japonês igual você, mas... Eu falei, como assim? Ou seja, eles não se preocupam, né? Os japoneses hoje não se preocupam muito com questão do antepassado, essas coisas, Uhum. né? É verdade, né? E nós aqui também estamos mudando muitos hábitos, né? Sim, sim, sim. E meu destino final também não está muito longe, né? Tem que ser... Não, bicho, o senhor vai viver muitos anos ainda, viu? Não, Isso é sim, novo, sim, assim. mas de qualquer maneira existe uma data limite. Sim, com né? certeza. Com certeza, isso aí não tenha dúvida, né? Todos iremos, né? Todos, né? E há muito tempo atrás, chama de filósofo budista, né? E num dos cursos aí no Bunkyo, ele dizia o seguinte, que a única certeza, né? Então, nós iremos. Isso. E todo mundo planeja, né? Tipo, nasce, cresce, produz, escreve um livro, não sei o quê, depois... Ele falou assim, isso está errado. Você tem que pensar, já que aquela data com certeza vai chegar, o que você quer fazer até lá? Uhum. Isso mudou muito a minha cabeça, né? É isso que eu falei, o que eu quero fazer, né? Esses eventos de festival, tal, tem um limite. Esse ano eu fui reeleito de novo, né? Eu ia deixar de ser presidente da federação, mas saí no meio do caminho, né? O festival, eu não fiz nenhum evento como presidente, eu falei, eu preciso deixar pelo menos fazer, né? Então eu falei, vou ser reeleito desde que todo mundo tope participar desse novo desafio. Então, o desafio quer dizer que a federação não é nada se a associação não tiver sua força. Sim. E a associação precisa renovar, né? Rejuvenescer, que é muito difícil. A gente sabe disso. Então, qual o desafio que eu tenho, né? O primeiro desafio é nós temos que divulgar aquilo que nós estamos fazendo as províncias mães lá no Japão. Porque a maioria nem contato tem, por isso que está desaparecendo, né? Certo. E o Japão tem que entender que nós aqui no Brasil somos esse 8 milhões ou 10 milhões de brasileiros, né? E província mãe também, ela tem uma certa participação, porque o antepassado deles aqui construiu isso. Sim. Tá? Então eu quero ver se eu consigo levar essa mensagem para que eles repensem um pouquinho, tá certo? Não é só ir cortando porque não tem orçamento. Não é questão só de dinheiro, né? Muitas vezes é questão de uma mensagem boa, aí motiva os jovens. Não precisa ter bolsa de 1 ano, não precisa. Se bolsa de 1 ano, né? Quem que vai?
todo mundo tem que trabalhar. Formou, ele quer arrumar emprego. Sim, sim. É isso, né? Então, eu acho que tem que repensar. Esses programas de bolsa de uma semana, imersão de uma semana, a pessoa volta mudada. Né? Então, uma semana qualquer um consegue. Sim. Quer criar líder? Tem que ser líder aqui, não adianta. E o líder está lá, é chefe de alguma coisa, né? Gerente disso, daquilo. A gente tem que levar esse pessoal. Tá certo? Tá certo. Esse pessoal é que tem força, tem recursos também, tem competência. É isso que eu quero ver se eu consigo fazer essa mensagem, levar essa mensagem para lá. Tá? Além disso, né, que nem, né, nós somos 47 províncias, né? Então, como a gente vai ter que rejuvenescer? Então, nós temos algumas ferramentas que nós estamos criando, podcast. Isso é coisa de jovens. Sim. Então, vamos ver se a gente consegue colocar alguns programas dos jovens, né, fazendo isso, né, divulgar, usa marketing digital, né, que é mais barato e a gente consegue ter amplitude. Além disso, né, fazer o Festival do Japão virtual, com participação dos jovens, né, e eu acho que com isso a gente consegue trazer eles mais perto do festival, da associação. A associação não é obrigatoriedade, ser membro, essas coisas para mim já... Falar em ser membro não vem. Né? Eu acho que criar oportunidade, palestra, ouvir, por exemplo, você falando, né, como é que foi a trajetória, como é que você pensa, né? Diversas pessoas. Nós já fizemos no simpósio, eu pedi para o Jorge, o Kuhara, né, falar sobre cenário político e tal. 10 anos atrás era petroleiras, né? Agora não tem nenhuma delas. Sim. Tá certo? Será que vai continuar daqui 10 anos sendo Facebook, né, ou metaverso agora, Meta, né? Acho que talvez não. Os jovens só estão... Para que estudar? Eu só perguntar no Google que me responde. É verdade. Mas será que é isso? Aí já viram que, estourou essa guerra na Ucrânia, tá certo? Se cortarem a Google, o que vai acontecer? Vai acabar? Então o país não pode ficar refém, né, de único. Né? Aí o pessoal fala assim, vamos colocar essa gravação desse podcast aonde? Tá certo? Vamos colocar nas nuvens. Onde que está essa nuvem? Não está no Brasil, pô. Será que é assim que nós queremos? Eu acho que não. Eu, particularmente, não. Todo mundo fala, põe na nuvem, põe na nuvem. Onde que está a nuvem? Né? Não pode esquecer que o Império Americano está em declive já, está em declive. Sim. Está em declive. Tá? Todos os países que, de certa maneira, tá, ela tem expressão e tem essa garra, todos eles foram um dia impérios. Pô. Irã não foi império? Foi. Turquia, os otomanos não foram império? Está lá, Erdogan também, tá certo? Tá lá. Sim. Isso. Você vai em Istambul, né? Só na parte principal que usa inglês. Os ingleses foram imperialistas também, tá certo? São amiguinhos, são os primos que estão bem, né? Tá certo? Os primos, né? Sim. Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália. São os primos, pô. Fora isso aí, né? E assim, como o senhor comentou, né, essa questão dos jovens, né, essa meta que o senhor tem para incluir cada vez mais os jovens nas organizações, né, realmente é muito importante. A gente queria parabenizar o senhor mesmo por todo esse trabalho, né, e a gente também queria agradecer mais uma vez, né, o senhor por ter dedicado tempo. Nós estamos chegando, né, ao nosso final aqui da nosso podcast. E eu gostaria que o senhor tenha alguma mensagem que o senhor gostaria de passar para todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Bom, pessoal, muito obrigado pela paciência em estar ouvindo, tá? Muitas coisas vocês já conhecem, né? Ouviram falar também dos seus avós, seus pais. Mas, pessoal, tenham sonho. O sonho que move a gente. Tá? O sonho, quando você tem vontade, resiliência, né, e paixão, você realiza. Tá?
E o Brasil, pode ter certeza, o Brasil é um grande país, é um país que tem harmonia entre diversas etnias. Tá certo? São Paulo é um grande estado. Tá? São Paulo talvez esteja dentro de 30 maiores países do mundo. Tá? Isso não pode esquecer. Né? E vocês que estão longe do Brasil, batalhando, né? Retornem. Eu sei que é difícil, tá certo? O Brasil, uma vez vivendo no Japão, retornando, né? O Kaeru é difícil. Tá? Porém, não esqueça que nós estamos aqui, né? O Brasil é um grande país. Um dia vocês vão encontrar o caminho de vocês. Tá? E muito obrigado por ter participado desse podcast, ouvindo eu e o Joey. O Joey é o grande líder aqui, tá? Muito agradável. Obrigado, Joey. Eu que agradeço. Obrigado, né? E nossa parceria aí, né? Muito obrigado mesmo. Tá? Bom, Escação, muito obrigado. E a você que está aí nos assistindo, que queira conhecer mais sobre o Kenren, é só acessar o site do Kenren e também sigam aí as redes sociais do Festival do Japão para se informar como conseguir aí adquirir os ingressos e também toda a programação. Ishikawa-san, eu queria aqui agradecer e também tem uma tradição aqui do nosso programa, que essa caneca aqui, ó, né? A caneca da Alternativa no Ar é um presente de lembrança para os nossos convidados aqui por ter dedicado o tempo para a gente, né? Então, muito obrigado. Né? Muito obrigado. E vocês que estão nos assistindo, vocês são a nossa fonte de inspiração. Muito obrigado. É isso aí. Então, vocês que estão em casa, não se esqueçam, se inscrevam no canal aqui da Alternativa e também sigam as redes sociais e também compartilhem com seus amigos aí com a hashtag Alternativa no Ar. Então, arigatô, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Vamos lá, gente. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Juntos com a Alternativa no Ar. 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 Juntos com a